Quem aqui já sentiu vergonha de falar onde mora? Já teve corrida cancelada de aplicativo porque o motorista ficou com receio de andar na sua região? Já teve aula cancelada por conta de tiroteio? Já teve algum prejuízo grande por conta de chuva? Já teve medo de voltar para casa tarde da noite por conta da criminalidade? Tem algum lixão a céu aberto na sua cidade? Ou de repente uma daquelas fábricas que você sente o cheiro de longe? Embora para algumas pessoas essas situações possam ser realidades distantes, a verdade é que a grande maioria das pessoas já passou por uma ou mais dessas situações. E se eu te dissesse que nada disso é por acaso, você acreditaria? O nosso tema de hoje é um assunto frequentemente relacionado a desastres ambientais, onde sempre existe, em algum nível, um certo tipo de descaso proposital. Olá, meu nome é Maria Mendonça, eu sou graduanda em Engenharia Ambiental e hoje vamos falar de um assunto que, apesar de estar sendo bem abordado ultimamente, já tem aí pelo menos uns 40 anos de existência. A ideia inicial desse conceito começou lá na década de 80, quando o Dr. Benjamin Franklin Chaves, que foi um líder afro-americano da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, junto a grupos ligados aos movimentos negros norte-americanos, perceberam que era praticamente proposital e consciente que as indústrias se instalassem em determinados lugares, onde poluíam o solo, a água e o ar sem grandes preocupações. E adivinha o que esses lugares tinham em comum? As populações, em suas maiorias, eram pobres e negras. Então, quando avançamos 40 anos no futuro, vemos que não mudou muita coisa de lá para cá, infelizmente. Em outro vídeo, inclusive, eu falei sobre como a poluição do ar afeta os moradores da cidade de Linfei, na China, que fica responsável por produzir energia através das usinas de carvão e, com isso, a sua população paga por um preço para poder alimentar um estilo de vida consumista de outros lugares. Então, o que o conceito de racismo ambiental diz na prática é que lugares com maiorias racializadas são os que mais sofrem com esses problemas. Essas pessoas que moram nesses lugares são vistas de forma inferior e é como se a vida dessas pessoas não tivesse tanto valor quanto das pessoas que moram em lugares considerados nobres. No Brasil, por exemplo, isso fica muito claro quando a gente para analisar o perfil das vítimas das chuvas. Em sua grande maioria são pessoas pobres e negras que moram em regiões de risco por falta de poder aquisitivo. Isso acontece de forma bem consciente quando não há de fato medidas de prevenção e políticas públicas eficientes para evitar esses problemas. A especulação imobiliária é um fator que colabora diretamente com esse cenário, visto que as pessoas que não têm condições de arcar com uma moradia em um lugar mais centralizado acabam buscando alternativas em regiões mais periféricas, geralmente desprovidas dos elementos mais básicos de infraestrutura, como saneamento básico, asfalto, segurança, além de muitos problemas relativos à violência e à marginalidade. Um outro exemplo muito claro disso é quando nós comparamos a repercussão de casos de tiroteios em favelas, com vítimas fatais, inclusive até mesmo crianças, com casos de assaltos em zonas nobres de cidade, em shoppings, o que é visto como normal e aceitável. A recorrência é tanta que é normalizado no imaginário coletivo que algumas populações sejam sujeitas a algumas situações e não há de fato medidas realmente efetivas para mudar essas situações, porque as pessoas realmente veem como se fosse algo normal. E por que vem dessa forma? Porque já se criou uma imagem de que essas pessoas são inferiores, de que essas pessoas podem passar por esse tipo de situação. E aí, quanto mais isso é normalizado, menos se chama atenção de fato para buscar soluções efetivas de resolver os problemas desses grupos. E a questão é que tem sempre alguém que está se beneficiando dessas situações. Infelizmente, geralmente também são as pessoas que poderiam tomar alguma decisão para fazer esses cenários de fato mudarem. Por conta disso, a nossa formação continua sendo seletiva. Só quando problemas acontecem em áreas nobres de cidades ou em países europeus, com pessoas brancas. Um adendo que eu acho importante deixar claro para não ter nenhum tipo de confusão e que, apesar de eu achar óbvio
eu já aprendi que o óbvio também precisa ser dito, é que pessoas brancas não sofrem racismo. Quando eu falo de racismo ambiental, eu estou falando de lugares em que moram maiorias racializadas, maiorias que sofrem algum tipo de preconceito. Você pode sim morar num lugar que tenha a maioria de pessoas negras e ter essas dificuldades, mas isso não quer dizer que você sofra com racismo. E aqui eu estou dando exemplo de pessoas negras, mas grupos racializados a gente pode considerar pessoas asiáticas, imigrantes, entre outros tipos que sofrem algum tipo de preconceito. Agora que a gente já deixou bem claro essa questão, para não ter nenhum tipo de ruído na nossa comunicação, vamos falar o porquê que geralmente essas situações se mantêm e são tão frequentes. Na maioria das vezes, quando uma indústria se instala em uma cidade pequena, por exemplo, a população geralmente comemora, porque vão ser gerados mais empregos. E nem sempre se questiona quais serão os outros impactos sociais e ecológicos da atuação dessa indústria nesse local. Infelizmente, as indústrias também buscam lugares que tenham mais flexibilidade em relação a regulamentos ambientais e em que elas possam ali explorar o solo, a água e o ar do local sem grandes problemas. A falta de clareza e ação do poder público, alinhada à falta de clareza da população sobre o que é dever do Estado ali naquela região, também colabora para que diversas injustiças ambientais e sociais acabem acontecendo. A propagação de estereótipos de marginalização, pobreza e sexualização de um grupo colaboram para que esses cenários se mantenham por tanto tempo. Além disso, grandes empresas, que geralmente são agentes que são tomadores de decisões importantes em uma cidade, geralmente optam por arcar com os custos de um possível risco quando analisam e veem que, para tomar as medidas necessárias para evitar um acidente, por exemplo, seria muito mais caro. Quem é mais vulnerável fica com prejuízo e quem tem poder aquisitivo fica com os lucros dessas situações. Eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta. Você sofre direta ou indiretamente com algum problema relacionado a racismo ambiental? Me conta aí nos comentários.